No Diário Cast de hoje, aqui no nosso estúdio do Diário de Pernambuco, recebemos o deputado federal Pedro Campos, do PSB. Seja bem-vindo, deputado. Prazer tê-lo mais uma vez conosco aqui no Diário de Pernambuco. Muito obrigado, Raul. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com as pessoas através do Diário Cast. Uma semana movimentada, mas eu queria falar com o senhor logo do que foi a semana de recesso. Vocês tiveram esse ano um recesso branco, um pouco diferenciado, com algumas intercorrências. O que foi que aconteceu, deputado? Você sabe que eu sempre trabalho no recesso. Nesse recesso de meio do ano, a gente aproveita para rodar o estado, para poder fazer as agendas, receber as pessoas também no nosso gabinete, até porque nosso dia a dia é muito corrido quando não está no período do recesso, porque precisa se dividir entre Brasília e Pernambuco. Mas esse recesso foi diferente também, porque ao tempo que a gente estava aqui trabalhando em Pernambuco, tinha gente até fora do Brasil trabalhando contra o Brasil. Então, nesse período, você teve, por exemplo, a questão do Eduardo Bolsonaro, que estava lá liderando esse processo das tarifas do Trump, e que a licença dele venceu, né? A licença que ele tirou para assuntos pessoais venceu, e que a Câmara vai ter que se debruçar sobre essa nova situação, onde ele não está mais licenciado e diz que vai continuar nos Estados Unidos, trabalhando lá dos Estados Unidos. E também uma tentativa que foi feita por alguns deputados do PL de encerrar o recesso para poder fazer reuniões das comissões e aprovar uma moção de apoio ao Eduardo Bolsonaro e ao Trump por conta da questão das tarifas. Eu até me posicionei nesse momento dizendo que não tem problema nenhum encerrar o recesso legislativo se for para a gente resolver um problema relevante como essa questão da tarifa. Agora, encerrar o período que tinha sido feito de recesso legislativo para poder aprovar uma moção de aplauso por tudo isso que estava sendo feito, e eu estive lá em Brasília, inclusive nessa semana, que eu tive uma reunião com o presidente Lula, e como eu disse, eu continuei trabalhando no recesso. O problema não é não trabalhar. O corredor das comissões estava em obra, estava uma poeira só. Tiveram que entrar pela porta de trás das comissões e querer submeter os deputados a irem para Brasília no meio de uma obra que está acontecendo ali para poder aprovar uma moção de aplauso que não ia resolver problema nenhum. A gente acha isso errado. Então, de maneira geral, isso foi um pouco da movimentação que teve nesse recesso. Eu preferi ficar aqui no estado de Pernambuco trabalhando pelo povo pernambucano e fui a Brasília para ter um almoço com o presidente Lula. Ainda Brasília, deputado, a relação que ocorre hoje em Brasília, as forças que se dividem entre apoio ao governo e oposição ao governo, Câmara e Senado, como é que o senhor tem observado o Congresso? O Congresso tem ali pouco mais de 100, 120 deputados que tem um alinhamento de posicionamento, de pensamento, de visão de mundo com o governo do presidente Lula. E tem em torno de 100 deputados que são mais alinhados ao bolsonarismo, a esse movimento mais à direita que cresceu no Brasil nos últimos anos. E a grande maioria, ali fazendo uma conta rápida, entre 280, 300 deputados, é deputados do centro. São deputados que estão ali e dialogam com o governo. Muitas vezes estão deputados que pessoalmente têm posições mais à direita, alguns mais ao centro, mas que entendem e dialogam com o governo nos termos que a gente tem visto o centro dialogar. E por isso a grande questão da governabilidade do Brasil, na verdade, passou a ser o centro, porque você tem 120 deputados que estarão com o governo, faça chuva, faça sol, você tem 100 deputados que não estarão com o governo de jeito nenhum. Independente. Então acaba que toda a discussão da governabilidade passa pelo centro, e por isso que a gente tem visto um fortalecimento do centro, por exemplo, na ocupação de espaços de poder. Se você olha hoje o ministério do presidente Lula, você tem uma grande quantidade de ministros que vêm de partidos do centro, partidos que não apoiaram o presidente Lula na última eleição, que provavelmente não vão apoiar o presidente Lula na próxima eleição e que fazem parte do governo. E que não tem como compor sem ser dessa forma, tratando dessas forças que ali estão. Exatamente, você tem uma questão de governabilidade que acaba lhe colocando numa situação de privilegiar esses partidos do centro. Agora, a gente entende que em algumas situações, você tem como fazer esse diálogo de outras formas. Eu vou dar um exemplo. A questão do imposto de renda, desse projeto que vai isentar os R$5.000 do imposto de renda e vai jogar essa taxação que hoje é da camada da classe média baixa e dos mais pobres, vai jogar para aqueles que são super ricos e que não pagam nem 10% do imposto de renda. Esse projeto tomou uma discussão tão grande dentro da sociedade que acabou gerando um contexto que os deputados do centro vão ter que votar a favor desse projeto por conta de pressão mesmo da sociedade. O próprio Arthur Lira, que é o relator do projeto, pensou em determinado momento em reduzir a alíquota dos super ricos de 10% para 8%.
E no relatório final dele, ele não fez essa redução exatamente porque existia uma discussão de pressão popular. Então, tem outras formas também de conduzir essa governabilidade que eu acho que o governo, tendo habilidade, ele pode conduzir essa governabilidade sem necessariamente precisar estar discutindo essa composição do governo. Deputado Pedro, trazendo o assunto agora para Pernambuco, o senhor tem sempre circulado muito, vai às bases, pelo interior. Nesse período que passou agora viajando, o que percebeu do seu Pernambuco? A gente faz isso com uma frequência muito grande, né? De estar rodando o estado, de estar conversando com as pessoas e de estar fazendo política próximo da base. O que a gente percebe no estado de Pernambuco hoje é um sentimento de que faltam investimentos, ações efetivas, que o governo hoje tem feito mais promessas do que realizações. Então existe um sentimento de uma maioria em relação ao governo do estado, que é um governo que promete mais do que cumpre. E em algumas ações específicas a gente tem percebido isso. Eu vou dar um exemplo. A questão das creches, que até virou uma certa marca do governo em termos da promessa. Né? Fazer 250 novas creches, aumentar o número de vagas e tal. Já são mais de 2 anos e 6 meses do governo e não tem sequer uma parede levantada de creche no estado de Pernambuco. Por quê? A primeira licitação só foi concluída no começo desse ano, foi dada a ordem de serviço das primeiras 38 unidades e eu recebi imagens e estive, inclusive, em algumas dessas unidades. Tudo que foi feito foi tapumar, botar uma placa de obra, limpar o terreno, mas a obra em si ainda não começou. Então tem uma certa dificuldade de gestão, uma dificuldade de transformação dos recursos em investimentos efetivos, que o povo de Pernambuco tem sentido isso e tem cobrado e tem demandado. É lógico que ainda existe uma boa vontade e uma esperança de que as coisas mudem, mas a cada dia que passa a gente vê essa boa vontade das pessoas com o governo da governadora Raquel ser substituído por realmente uma indignação das coisas não estarem acontecendo. O senhor é irmão do prefeito do Recife, João Campos, que é apontado por todos como um candidato natural a disputar o governo do estado. Eu queria falar com o senhor sobre campanha, sobre governo do estado, sobre a tentativa do PSB, naturalmente, de retomar a liderança no governo do estado. Há quantos anda isso, deputado? Qual a visão que os senhores estrategicamente têm sobre o que vem a ser a próxima eleição para o governo do estado? O PSB hoje é o maior partido do estado de Pernambuco, o maior partido de oposição no estado de Pernambuco. Então, é natural que nós façamos um papel de oposição. Esse papel de oposição ele é liderado pela bancada estadual, então pelos deputados como o deputado Sileno, Rodrigo Faria, Valdemar Borges, Júnior Matuto e outros deputados ali que estão dentro da Câmara fazendo esse papel de oposição. E, em parte, também pela bancada federal, que, obviamente, a bancada federal está muito mais inserida no contexto nacional do que no contexto local. Nós estamos ali somos muito mais base de governo do presidente Lula do que estamos discutindo essa questão local, que também é importante. E do conjunto que nós temos de prefeitos, os prefeitos, cada um tem a responsabilidade com a sua gestão, com o seu trabalho, com o seu município, com ser governo no seu município. E eu acho que é dessa forma que o partido tem funcionado e tem se organizado. Então, hoje o papel que nós fazemos é de oposição à governadora, mas é um papel do hoje, não é uma discussão eleitoral. A discussão eleitoral nós vamos fazer no momento certo, no momento adequado, vai ser feita essa discussão eleitoral, que é no ano que vem. Por enquanto, a gente quer que as coisas aconteçam. Nós temos visto algumas coisas que não estão acontecendo da maneira adequada no estado de Pernambuco, que não estão avançando como o povo gostaria, e temos apontado os problemas, os defeitos, que é o papel normal que uma oposição tem feito, e isso a gente vai continuar fazendo. Quando chegar no ano da eleição, vai discutir essa questão de qual é o projeto que o PSB vai apresentar, e tendo tendo um bom ativo do nosso lado, que hoje nós temos o prefeito da capital, João, que vem fazendo um grande trabalho, foi reeleito com 78%, é um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil, o prefeito capital mais bem avaliado do Brasil. Então, é um grande ativo que nós temos, e temos também um conjunto de partidos que estão nessa posição de oposição ao governo do estado, que também tem quadros importantes para apresentar nas eleições do ano que vem, como é o caso, por exemplo, de Miguel Coelho, de Silvio Costa Filho, de Marília Reis e de tantas outras pessoas que têm essa proeminência na política do estado de Pernambuco. Então, essa discussão de exatamente quais são os nomes desse projeto de oposição, isso vai ser discutido no ano que vem.
nessa composição que o senhor falou agora, o senhor lembrou de Silvio, de Miguel Coelho, de Coelho, Miguel, Marília. Silvio, Coelho, Marília. Cabe também Dudu da Fonte? Cabe o PP? O Dudu da Fonte hoje e o PP, eu tenho uma relação boa com o Dudu, enquanto colega deputado, tanto com ele como com o Dudu da Fonte. Eles estão no governo de Raquel desde que começou o governo de Raquel. Agora, foi colocado uma condição nacional, que é a federação do União Brasil com o PP. E aqui no estado de Pernambuco, o União Brasil, que é liderado por Miguel Coelho, tem uma posição de oposição ao governo do estado, inclusive com o Antônio Coelho fazendo oposição na Assembleia Legislativa. E Dudu, como foi dito, ele está desde o primeiro momento junto ao governo de Raquel. Agora, com essa federação do União e do PP, eles vão ter que estar juntos no palanque no ano que vem. Isso é uma questão que eles vão ter que discutir internamente. A informação que nós temos é que essa discussão vai ser feita no começo do ano que vem, onde vai ser tomada uma decisão, né, que vai envolver tanto o contexto local como o contexto nacional, de qual será a posição dessa federação União-PP, né, UP, aqui no estado de Pernambuco. É uma questão que eles vão ter que discutir internamente. Eita, deputado, eu falei de 4 nomes que o senhor lembrou aqui, nós lembramos juntos aqui, que poderiam ser candidatos fácil ao Senado em qualquer chapa, né? Você junta Miguel, aí Dudu, Silvio Costa Filho e mais Marília, todos têm uma envergadura que poderiam ser candidatos ao Senado. Todos têm se colocado, inclusive, nessas condições, como também tem se colocado o próprio Humberto Costa e Fernando Dueire, que são os atuais senadores dessas Sim. vagas que vão ser que renovar ou renovadas nas eleições do ano que vem. E, obviamente, como são os senadores de mandato, Humberto e Fernando Dueire, também tem toda a legitimidade para pleitear isso. Eu acho que, no geral, isso é um cenário bom para o estado de Pernambuco, você ter políticos que têm envergadura, que têm nome para se colocar num processo de discussão do Senado. O ruim é quando você não tem gente com qualidade, com capacidade de estar disputando essa vaga. Então, que bom que tem políticos que têm essa proeminência no estado de Pernambuco e estão se colocando. Agora, no período de montagem das chapas eleitorais no ano que vem, vai ter que ser feita uma definição, porque cada governador tem ali, cada candidato a governador tem ali na sua chapa 2 senadores. Então, essa discussão vai ter que ser feita no ano que vem por todos aqueles que vão montar e participar da montagem de chapas majoritárias. Deputado, numa composição dessa é sempre muito importante observar o quê? Estrategicamente, o senhor disse, Raul, é importante numa chapa a gente contar com, por exemplo, tempo de TV para as emissoras, é algo que é levado em conta. Quando se pensa numa composição como essa, o que é que estrategicamente é importante na montagem da chapa? Normalmente, nessa discussão na montagem da chapa, você tem a questão do tamanho dos partidos, que é exatamente o que acaba inferindo no tempo de televisão, no tempo de rádio, mas também tem questões específicas da trajetória de cada um desses candidatos e do peso eleitoral também de cada um desses candidatos que tem uma relevância numa montagem de chapa. Então, quando o candidato traz ali uma bagagem, um peso eleitoral que ele coloca à disposição da composição majoritária da candidatura de governo, aquilo ali também é relevante, além de ter um cenário nacional que precisa ser observado. Nós vamos ter um cenário nacional que caminha para uma candidatura do presidente Lula, à reeleição, e o outro campo, o campo da direita e da centro-direita, ainda muito em aberto. Existia uma convergência que estava se desenhando pela candidatura de Tarcísio, do governador de São Paulo. Então, com esse processo de Bolsonaro, que está em fase final de julgamento e que Bolsonaro já está inelegível, existia ali um afunilamento das forças em prol da candidatura de Tarcísio, mas que com esses movimentos mais recentes do Eduardo Bolsonaro, inclusive de embate com o Tarcísio, isso tem fragmentado novamente. E aí, voltando para a pergunta, esse contexto nacional também vai desenhar um pouco essas alianças, né? Porque elas respeitam a questão local, mas eventualmente elas vão ser desenhadas em cima desse contexto nacional também. Entre os temas saúde, educação, habitação, segurança, quais são os temas que o senhor acha que vão ser mais importantes na condução da próxima campanha? A gente tem escutado muito uma discussão em relação à segurança no estado de Pernambuco, que tem crescido uma sensação de insegurança, e que essa sensação de insegurança, ela também foi refletida em alguns números e indicadores desde o começo do governo da governadora Raquel. Então, em 2023, nós tivemos um crescimento da violência,
quando o Brasil teve uma diminuição da violência, medidos em número de mortes violentas intencionais, que é o indicador que se mede isso. Então, em 2024, mesmo com a redução em comparado a 2023, o ano 2024 em Pernambuco ainda foi mais violento do que 2022. E nós estamos acompanhando esses dados de 2025, mas para além desses dados que estão sendo colocados de mortes violentas intencionais, a gente tem sentido também uma sensação de insegurança muito grande das pessoas, que às vezes é reflexo dessa questão das mortes violentas, como é o caso, por exemplo, eu vou citar um caso emblemático aqui. Nós temos no estado de Pernambuco 2 cidades que são das mais violentas do Brasil, que é o caso de São Lourenço da Mata e como é o caso de Cabo Santo Agostinho. Então ali tem um nível de violência, de quantidade de homicídio que gera uma sensação de insegurança muito grande nas pessoas. Mas muitas vezes a sensação de segurança ela não vem desse indicador dos homicídios, ela vem dos crimes contra o patrimônio, né? Quando você tem um aumento de roubo, de furto e tudo isso, as pessoas se sentem inseguras de sair de casa. Mas essa questão da segurança tem sido um tema central que a gente ainda vê o governo tendo muita dificuldade, mudou o nome do programa, saiu de Pacto pela Vida, virou Juntos pela Segurança, teve um hiato aí de 8 meses sem ter uma política efetiva e isso não teve uma entrega. E além disso, a questão da saúde, que aí é importante que a gente diga, Alder, a questão da saúde é um desafio enorme. Vai ser o desafio das próximas gerações do Brasil, porque nós estamos com uma população que está envelhecendo e, graças a Deus, está vivendo mais. E, além disso, com uma taxa de natalidade menor. Então, na educação, o que a gente está vendo é diminuição do número de matrículas. Sim. Então, a educação, querendo ou não, ela vai demandar, apesar de ainda precisar de muito investimento, ela vai demandar de um pouco menos investimento no futuro, porque nós temos menos jovens hoje do que nós tínhamos há 10, 20 anos atrás. E com a saúde é o inverso. O problema da saúde ele vai se agravar, porque nossa população idosa está aumentando e nós vamos ter que ter esse cuidado com a saúde. O meu pai, quando foi governador, construiu só na região metropolitana 3 hospitais. E a gente sabe que os hospitais da região metropolitana ainda estão saturados. Você ainda vê aquela cena do corredor da restauração, da situação do Getúlio Vargas, do Hospital Agamenon Magalhães. Todos esses hospitais ainda têm uma demanda muito grande. Imagina se você não tivesse construído 3 hospitais e a dezena de UPAs que foram construídas. Então, é um trabalho que tem que ter um investimento muito grande e contínuo, porque senão a situação vai se agravando. E a gente vê no estado de Pernambuco ainda uma situação que se agrava e sem resposta efetiva. Tudo que foi feito foi o início de uma reforma de 2, 3 andares da restauração e promessa de que vai construir um novo Getúlio Vargas, de que vai construir um novo hospital. E essas coisas não estão saindo do papel e a gente vê a situação da saúde se deteriorando ainda mais, que, como eu disse aqui, sempre foi um problema, sempre foi um desafio, mas a gente ia avançando para tentar diminuir o problema com a construção de UPAs, de UPAs especialidades, de hospitais, e nesses últimos anos a gente não tem visto isso avançar. E é um problema que vai se agravar, como o senhor coloca, né? Deputado, nas suas atividades de Brasília, o senhor tem se debruçado sobre alguns temas que refletem nacionalmente, naturalmente, pela sua atividade em Brasília. Um deles é a tarifa da água, a tarifa social da água. Fale para a gente sobre o projeto. Eu assumi a relatoria desse projeto logo no começo do meu mandato, porque isso era uma pauta que eu trazia desde o tempo da eleição. Eu sou concursado da Compesa e vi que na Compesa existia uma tarifa social de água, que o valor era até bom, era um valor de em torno de R$10, mas que não atingia, não chegava às pessoas. Tinha menos de 50 mil famílias que estavam ali na tarifa social de água. Então a gente resolveu criar uma tarifa social nacional para que ela pudesse ser mais abrangente. E a partir dessa lei nacional, os estados já estão conseguindo implementar. Eu consegui fazer a lei ser aprovada na Câmara e no Senado, ser sancionada sem nenhum veto. O texto que está escrito na lei foi o texto que nós construímos no nosso relatório. E, a partir daí, os estados estão implementando. Aqui em Pernambuco começou em abril. Então, são mais de 500 mil famílias que passaram a ter esse direito automaticamente. Basta estar com o CPF cadastrado na Compesa e o CPF no cadastro único, que automaticamente a Compesa tem que virar a chave e já dar o desconto. O valor ficou R$ 27,50 para quem consome até 15 metros cúbicos de água e R$ 55,00 se for água e esgoto. Então, é um desconto de mais de 50% e foi fruto de uma luta nossa que foi criada a lei nacional e, a partir da lei nacional, a Compesa se adequou a essa legislação. A licença paternidade, deputado? A licença paternidade, nós aprovamos a urgência da licença paternidade e você sabe que é um absurdo, né? A gente vive num país onde, desde a Constituição de 88, se coloca que é para ter uma licença paternidade.
e que deveria ter uma lei específica sobre essa licença paternidade. E até hoje essa lei não foi feita. Então, tudo que nós temos aqui de licença paternidade são os 5 dias que estavam lá nas disposições transitórias da Constituição, que era para ser passageiro enquanto a gente fizesse uma legislação. E 5 dias é menos do que o carnaval. Então, o carnaval dura mais do que a licença paternidade. E aí eu vejo as pessoas falando, ah, não, mas os pais vão ficar em casa de perna pro ar, os pais não vão ajudar na criação dos meninos. Mas tem uma coisa ali que você não sabe o que vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. Porque se você diz pro pai que ele só precisa passar 5 dias em casa quando o filho nasce, né, você está dizendo, de certa forma, para ele que a responsabilidade da casa não é dele, que a responsabilidade do filho não é dele. E você multiplica essa cultura onde o pai acha que os 5 dias é para ele fazer churrasco, beber cerveja e comemorar com os amigos. Quando você coloca uma responsabilidade efetiva e você dá um recado dizendo o seguinte, você tem 15 dias agora de licença paternidade, mas é 15 dias para estar junto do seu filho, para ajudar a sua esposa que está ali no puerpério. Então, tudo isso vai mudando essa cultura e vai melhorando essa divisão do trabalho de cuidado. Excelente, ótimo. É importantíssimo isso também, deputado. Deputado, uma satisfação recebê-lo aqui. A gente está num ano importantíssimo para o nosso Diário de Pernambuco. Daqui a pouco completamos os nossos 200 anos. Uma satisfação de tê-lo aqui recebendo nesta casa que é secular, bissecular já, né? Exatamente. Eu que fico muito feliz de poder estar aqui e de ver o Diário de Pernambuco, né, atravessar esse momento desafiador da imprensa do mundo inteiro, onde você tem uma mudança dos formatos, uma mudança das mídias, e o Diário seguir firme e forte como uma instituição bissecular que faz jornalismo de qualidade, que informa as pessoas, que presta serviço, e a gente está sempre à disposição para poder, através do Diário, conversar com as pessoas e colocar aquilo que a gente está fazendo pelo bem do Estado de Pernambuco e do povo pernambucano. É interessante, o deputado Pedro também foi convidado para participar conosco do seminário Pernambuco do Futuro, um momento em que vamos ter oportunidade de conversar com diversas forças e cores de Pernambuco, sem partidarismo, mas todos em busca de um caminho para o que é melhor para o nosso Estado, pensando no que é o futuro do nosso Estado. É uma postura que deve ser naturalmente ela observada, porque independente de todas as bandeiras, todas elas estão no guarda-chuva, que é a bandeira de Pernambuco, não é, deputado? Com certeza, e discutir o futuro é muito importante, porque a gente às vezes na política fica muito preso no presente, e o presente ele é muito cheio de divergências e de diferenças. E muitas vezes, quando a gente passa a discutir o futuro e dizer onde a gente quer chegar, a gente encontra muito mais convergências do que divergências, porque muitos de nós queremos o mesmo cenário de futuro, de Pernambuco crescendo, gerando emprego, gerando renda, oportunidade, avançando na sua industrialização, avançando também nas novas tecnologias, fortalecendo o porto digital. E aí, quando a gente olha para o futuro, a gente vê muitas convergências, às vezes convergências que não existem quando a gente está olhando para o presente, porque ficamos presos ali naquelas divergências dos meios, do como fazer, de quem faz mais, de quem faz menos. Mas no futuro, muitas vezes, a gente tem mais convergências do que divergências. E eu acho que é importante Pernambuco sentar, conversar e discutir o futuro que nós queremos para o nosso Estado. Deputado Pedro Campos, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Diário Cast de hoje. Eu que agradeço, Raul. Estou sempre à disposição. O nosso Diário Cast de hoje fica por aqui. Nos encontramos na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, no seu canal Diário de Pernambuco TV. Um abraço para você, uma boa semana e até lá.